Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre Ebon Moss, o nosso coisa coberto, coisa sem o peitoral petrificado, sem o tórax de tijolo. Olha, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Até 2023, essas declarações, elas podiam até fazer sinalizações para uma determinada bolha, para um determinado setor midiático que ia florear e borbulhar de alegria. Hoje, eu confirmo para vocês, através de fontes de minha cabeça e fontes de, na verdade, um estudo empírico, que esse tipo de declaração lacrate, essa sinalização não cola mais e ainda joga contra. Joga contra. Eu tenho certeza, aqui ó, o resultado de Branca de Neve podre não é pelo filme ser ruim, são pelas declarações de Rachel Zegler. O resultado do Superman do James Gunn é por conta das mudanças que ele fez no filme, mas muito também pelo que o James Gunn andou falando antes e depois do filme. E o Quarteto Fantástico é a mesma coisa, tá? E o Quarteto Fantástico ainda é pior, porque o Quarteto Fantástico falou um monte de asneira, um monte de baboseira, um monte de groselha antes do filme, e o filme não entrega nada do que eles falaram. Mas não para por aí. Agora, os atores, né? Ebon Moss, Joseph Quinn, Pedro Pascal e Vanessa Kirby estão fazendo um tour promocional para divulgar o filme. E numa dessas fizeram um questionamento pro Ebon Moss que demonstra muito o que pode vir a ser um fator que vai contribuir para uma bilheteria abaixo do esperado no Quarteto Fantástico. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Olha só, voltamos no tempo, hein? Tem uma galera que ainda... Isso eu até falei em um dos esquadrões Nerdola, que vai ter uma galera que vai parar no tempo. Vai parar no tempo e não vai ver que a onda se foi. E isso terá jornalista, artista, militante, influenciador, youtuber, tudo. Vai ter uma galera que vai parar no tempo. Como é o caso do garotão aqui, do nosso coisa, no New Thing. Assim, galera, é constrangedor já, né? É constrangedor. E assim, não tem sentido nenhum. E é uma resposta tão aberta que poderia ser qualquer coisa legal e ele enfia uma questão política. Porque se eu tivesse de jornalista ali, eu perguntaria qual fascista você tiraria? Isso. Porque todos concordam que expulsar fascista de qualquer lugar seria benéfico. Só que aí você tem que perguntar, qual fascista? Porque tem gente que fala que uma pessoa comum é fascista. E o fascista de verdade, essa pessoa protege. Então assim, é muito simbolismo simbólico da realidade. A gente não tava falando do marketing aqui, do woke, que a China proíbe o woke. Só que o militante do Twitter, ele é comunista a favor do woke. Mas a China proíbe o woke. Mas ele é comunista. Então assim, não é uma coisa muito sensata, entendeu? Essa resposta dele. Porque a gente sabe muito bem qual é o grupo de pessoas que xingam os outros de fascista. Isso, tá bem claro. É bem claro. Então, é muito lamentável isso aqui. E é uma galera que ainda acha que tá... e quando eu falo dos assessores, dos artistas, influencers que vão parar no tempo, tem os assessores também. Os assessores que chegam pro ator, né? Atriz, coloca a hashtag todes aí que vai mandar, você vai bem. Igual o Pedro Pascal falando pra Gina Carano, lembra? Que a Gina Carano falou. Ele falava pra eu colocar hashtag pra usar o todes, que aí a galera ia começar a gostar de mim. Vai ter o cara que vai falar, fala do fascismo ali na entrevista, enfia o fascismo que eles vão adorar, vai ser notícia. Só que aí já mudou, né? Mudou a rota, as pessoas já estão cientes e o mundo também já tá ligado nessa estratégia. Mas a melhor estratégia que você pode fazer nesse Dia dos Pais é presentear o seu pai aqui com um
da Anticapelli, né? Com essa qualidade aqui. Você pode comprar cinto, acessório para escritório, malas, chaveiros, itens, pulseiras para relógio e muito mais. E tudo é uma produção, é feito, né? Produção manual, 100% couro e uma empresa 100% BR, que já vendeu mais de 60 mil produtos no mundo inteiro. Você vai fazer o seguinte, vai no site danticapelli.com.br e vai colocar o cupom Linhagem Geek e você vai ter um grande desconto. E assim, galera, falando sério, você não vai ter... É aquele presente sem erro. O seu pai vai ver e vai falar, pô, é um baita de um presente porque você tá vendo a qualidade daí. De perto é melhor ainda. Então, não perca tempo, dê esse presentão pro seu pai que ele merece. Vamos lá, galera. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você é novo, Triplo C, curte, comenta, compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Vamos entender a situação aqui, galera. O Quarteto Fantástico ganhou o coração de muitos fãs por aí. O filme surpreendeu até mesmo a linhagem geek, com uma história coesa, personagens convincentes e, sobretudo, zero lacrate. Além disso, a produção deixa um gancho excelente para a continuação do universo cinematográfico da Marvel, já apresentando em uma última cena o vilão Victor Von Doom. Contudo, esse sucesso não se dá pelo marketing do filme, é óbvio. Os atores cansaram de falar asneiras antes da estreia do filme e, ao que parece, continuam a declamar suas bobagens por aí. Dessa vez foi Ebon Moss que deu a vida ao personagem Coisa, que obviamente foi escanteado no filme, né? Em entrevista ao IMDb, os atores declararam o que fariam com os seus poderes dos respectivos personagens por um dia. Então vamos lá, ó. Fizeram a pergunta pra eles assim: se vocês tivessem o poder dos personagens de vocês por um dia, o que vocês fariam? Aí o Tocha Humana, Joseph Quinn, falou: eu ia usar os poderes do Tocha pra cozinhar, pra não usar fogão. A Vanessa Kirby, ela falou: eu ia usar o dom de ficar invisível pra andar no meio das pessoas, em algumas situações que eu não quero ser vista. O Pedro Pasqualetti, né, ele falou que ia usar os poderes elásticos pra alcançar coisas longes. Todas coisas bem básicas, né, do dia a dia, convencionais. E aí chegou a vez de Ebon Moss. E aí ele falou, abre aspas: há um punhado de fascistas que eu jogaria no espaço sideral. Isso é o que eu faria. Na hora que ele fala isso, Pasqualetti, manda aqui. E aí o Pasqualetti se liberta, né? E aí o Pasqualetti valida a declaração lacrate. Porque é muito bem como o André falou. Existe um espectro político que utiliza a pseudo-ofensa para chamar as pessoas de fascistas sem saber o que significa realmente ser fascista, mas tá na boca da turma lacrate. O fulano de tal não concorda comigo, é fascista. Isso aí. O fulano de tal, ele acha que o filme tem lacrate, é fascista. Aí você fala pra esse mesmo, você pergunta pra esse mesmo militante: a Venezuela é uma ditadura? Ele... não. Aí você vê a mágica acontecendo. Aí você pergunta da China, pergunta da Rússia, pergunta da Nicarágua, pergunta da Venezuela, né? Pergunta da democracia relativa. Não. Cuba. Não, é melhor não. Então faz a live com o argentino aí. É isso aí. Entendeu? Essa é a mágica. Todo mundo... É uma coisa que é interessante, que todo político é contra a corrupção. Todo político chega no palanque, né? Eu sou contra... Vamos combater a corrupção. Vamos combater a corrupção. E o que mais tem no país? Então, a palavra, o falar é muito fácil. Aí você tem que pegar o que a pessoa fala com o que a pessoa age, né? É ação e oratória. Junto. A combinação, você tem o resultado. Então aqui, ele faz uma panfletagem baratíssima. Barata. Ele podia muito bem ter falado: eu jogaria as pessoas ruins para o espaço sideral. Eu ia eliminar... Não, vou eliminar os fascistas. E ele nem combinou com a turma dele, né? Porque alguém podia dar uma... Ficou muito... Sabe aquela piada fora de lugar?
sabe? Tá todo mundo falando uma coisa séria e vê um cara que fala uma piada completamente fora do contexto. É isso aqui, entendeu? Então, assim, faz sentido nenhum. Foi dar uma lacrada, ninguém mais liga, mas a gente vai repercutir porque é interessante ver a decadência do movimento. A decadência de um movimento cultural é muito importante. A gente que pegou esse auge do woke, ver a decadência do woke é uma delícia. E a gente vai trazer aqui, são vários degraus. Você vê que se isso aqui fosse em 2021... Nossa, idolatrado. Nossa, ia dar no Jornal Nacional. Boa noite, o Coenzan, né? Ia dar no jornal, ia ser um negócio fantástico. Você vê que agora, ninguém mais... Por exemplo, você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você assistiu com essa cara aqui, ó. É o meme do Vin Diesel, do Pânico, né? Quando ele vira e vê que não é o Vin Diesel, aquela carinha, é aqui. É isso que tá acontecendo. Tanto que você tem muitas pessoas aqui do Brasil mesmo, né? A própria Kéfera falou, né? Eu era muito chata nessa época, né? Na época de militância. Já tem uma galerinha, né? Deixando o barquinho, dando aquela empurrada no barco aqui. Sabe, aqui, ó. Pega o bonequinho ali a militância ali que representa. Deixa ele... Vai jogando, né? Foi legal uma época. Isso aqui vai chegar um momento... Será que vai chegar o momento da virada? Que assim, é o pêndulo, né? O pêndulo foi demais. Dinheiro vai trocar de mão? Então, se isso acontecer, a gente vai ter... Se o dinheiro trocar de mão, a gente vai ter muita gente, jornalista, influenciador, youtuber, instagrammer, ator, atriz, muita gente mudando de opinião também. Como já aconteceu nessa parte da Lacrate. Se isso acontecer aqui no Brasil, você já vê um monte de ator e atriz lá nos Estados Unidos quietaço. Nossa, mas tá todo mundo muito quieto. Muito quieto. Agora aqui no Brasil eu teria curiosidade de ver o que aconteceria com os artistas. Coisa, você acha que você foi nerfado? Ó, fui nerfado. Outra coisa, né, coisa, já tá provado, o mundo está altamente politizado e todas essas obras que vieram com contextos lacradores, tanto inseridos na obra quanto lacrados antes da obra, elas tiveram resultados ruins. Nós temos apenas uma exceção, que se chama Barbie. Uma. A Barbie, ela é a exceção da exceção do sucesso woke. Se o woke tem um case... E tem um case, é Barbie. Você tem, minimamente, se você tem 15 anos de ditadura woke, um sucesso, é ruim, hein? É ruim. Uma bilha em 15 anos de ditadura woke, e eu estou falando de ditadura mesmo, tá? Com todas as letras. E com toda a propriedade de um livro publicado sobre o tema. Porque assim, o principal ato... característica do woke é censurar o contraditório. É o principal. Você não pode... por que o Vini Júnior não ganhou? Por que você acha que o Vini Júnior não deveria ter ganhado o melhor jogador? Eu já colei o rótulo na tua testa. É o impedimento da discussão. O woke é exatamente isso. E aí entra filme, também entra esporte, entra filme, entra série, entra desenho, animação, infantil. Então, de 15 anos minimamente de ditadura woke, um filme só bater bilhão e ainda escamado, porque no marketing não teve nada falando que esse era um filme feminista, é muito pouco, hein? E se o Quarteto Fantástico não ir bem em bilheteria, nós já sabemos quem são os culpados. Diferentemente do Superman, que só tem apenas um culpado, que é o próprio James Gunn, o Quarteto Fantástico tem o histórico da Disney e tem também o elenco que está jogando contra o filme. No mundo politizado, você dá uma declaração dessa, você tira uma galera do cinema, tá? Aprendam um pouquinho. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um 3C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.